Fala aí pessoal, meu nome é Danilo Monteiro e hoje é sexta-feira, dia 22/4, o mercado está aí fechado e eu decidi gravar aqui um vídeo sobre operações de rompimento, certo? Eu estou aqui com alguns futuros e alguns pares abertos para a gente dar esse exemplo, certo? Bem, partindo do princípio que eu já mostrei em outros vídeos, né? É, procurar esse tipo de para esse tipo de operação em time frames maiores, certo? Então o que eu faço a princípio? Eu estou aqui no futuro S&P 500, certo? E podemos identificar isso aqui como um retângulo, certo? Podemos identificar é, 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 como um canal, certo? Mas como eu decidi falar de opções de rompimento, então vai ser de opções de rompimento que eu vou associar essas figuras, certo? Então, em time frames maiores eu procuro esse tipo de coisa aqui, certo? O que é que eu vou fazer para ajustar melhor? Eu posso colocar aqui o gráfico de linhas para ter uma precisão melhor, certo? E vou colocar aqui a minha linha. Depois eu posso voltar para o gráfico de candles, certo? Então, se o mercado ainda estava aqui, né, a gente vê que existe aqui um suporte, né? Existe aqui um suporte. A gente pode voltar aqui para time frames menores. A gente vai encontrar aqui ainda, né, toda essa caminhada aqui que o preço fez, beleza? E quando a gente está aqui em H1, agora eu estou voltando o gráfico, certo? Mas quando está lá o preço correndo, né? O time frame maior vai ajudar a gente a identificar isso, né? Eu estou achando que ele não vai voltar suficiente para pegar essa operação, é. Então eu vou dar o exemplo dessa operação em H4, beleza? Um gráfico de 4 horas, certo? Pois bem, eu tenho aqui o suporte criado, certo? O preço tocou aqui uma, duas, três, quatro, certo? Cinco e não rompeu esse suporte. Então a gente deve esperar que em um rompimento, né, em um rompimento desse suporte, o preço faça uma longa queda, né? E foi justamente o que aconteceu aqui ao romper esse suporte. Certo? É simples, é uma das coisas mais, dos tipos de operações mais simples que eu acho. Né? Aqui eu não estou usando nenhum indicador, né? Eu tracei uma linha. Não, é lógico que eu não vou esperar tanto tempo. A gente está aqui no gráfico de 4 horas e desde o primeiro toque, se a gente for ver, ele passou meses, né? Mas eu tendo essa linha no meu gráfico e mantendo ela, até para operar reversão, né? Eu sei que sempre que ele tocar aqui, como aqui é um ponto forte, ele vai voltar, né? Tocou aqui, eu vou esperar ele voltar ou ele romper, né? O que é que acontece geralmente no rompimento? Nesse exemplo não, mas rompeu aqui, né? A gente teve aí 2.000 pips. É, no caso aqui estamos na S&P 500, né? Em pontos. E geralmente quando ela rompe, o preço às vezes faz um reteste ou chamado pullback, que eu já falei em outros vídeos. Ou seja, ele vem, volta a bater aqui como isso fosse uma resistência, testando, né? Eu gosto de chamar reteste. Ele vai testar aqui, ou ele volta para dentro do canal ou para cima da linha novamente, ou ele
cai, certo? E dessa vez se afasta. Nós sabemos que esse suporte, por ser um ponto tão importante que o preço tocou várias vezes, né, a gente vê que no futuro aqui, né, ele ele tornou-se uma resistência, né, rompeu aqui essa resistência com facilidade, certo? E vários dias depois, né, ele veio a tocar novamente aqui, ou seja, fica variando entre suporte e resistência, suporte e resistência. E aqui tem um exemplo do que eu falei, o chamado pullback. Então ele rompeu aqui novamente, ele teve uma pequena resistência aqui, né? A gente vê aqui 4 candles, lembrando que a gente está no gráfico de 4 horas. Então ele rompeu forte, né? Voltou aqui para fazer o reteste e aqui ele voltou para cima novamente da linha. Ele voltou a fazer, ele voltou a ser suporte. Essa linha voltou a ser suporte. E baseado nisso, a gente vai fazendo as nossas operações. Uma simples linha dessa, associando aos indicadores que você usa, você vai ter uma base para stop, você vai ter uma base para a sua entrada, ou seja, rompeu, teve aquela operação lá, vamos dizer que por aqui no gráfico de 1 hora eu tenho outro tipo de operação para fazer, e quando chegar aqui eu sei que eu tenho um ponto importante, né? Então, o que eu faria? Rompeu a linha, eu startei minha operação aqui, né? E colocaria meu stop aqui embaixo, né? Aqui embaixo certinho, porque eu sei que se ele cair, né? Eu vou estar protegendo a minha operação, levando um stop curto. E se normalmente o rompimento ele vai longe, né? Assim como foi aí. Da mesma forma, poderíamos usar essa linha para, vamos dizer que a gente espere que o preço vá bater nela e subir novamente, né? Para fazer uma compra. Então eu faria a compra aqui e colocaria meu stop aqui abaixo. Se ele rompeu a linha, né? Então fui stopado, evitei de perder aqui dinheiro, voltou novamente, faça uma operação de compra com stop aqui. Ou seja, usando esse modo, usando esse suporte e resistência, que como eu digo, isso é básico e é fundamental para todas as operações que a gente faz, né? Pelo menos na minha forma de operar e no meu ponto de vista, né? A gente pode fazer um ótimo gerenciamento de risco, né? Para nossa conta, só baseado no suporte e na resistência, né? A gente pode ver que aqui rompeu, voltou. Pois bem, aqui é um futuro, certo? E eu gosto de operar futuros porque eu acredito que ele seja mais. Eu acho eles se adaptam melhor à minha forma de operar, né? Para algumas pessoas já é mais difícil, já não gostam, já acaba tomando um pau. Eu ia mostrar aqui também com o Nasdaq, mas para não ficar prolongado, vamos aqui para um par, né? Eu ainda não tinha olhado, não tinha procurado aqui, mas não é difícil encontrar, certo? A gente vem aqui no gráfico de linha, eu vou usar aqui como exemplo essa operação, certo? A gente vê que a cauda, a linha não pega essa cauda, aqui a cauda tocou, certo? E voltou. Bem, eu não sei se para trás era um ponto importante, se for era bem para trás, né? Não. Então vamos lá. Eu tenho aqui o preço. Aqui eu ainda não sabia que isso aqui se tornaria um suporte, né? Então o preço subiu, bateu aqui uma vez. Eu já posso identificar como possível suporte. O preço subiu, bateu aqui novamente. Eu já tenho uma certeza que isso aqui é um suporte, certo? Já começo a basear minhas operações aqui. Lembrando que eu estou no gráfico diário, né?
e o preço começa a trabalhar aqui. E aqui a gente tem um rompimento e tem o exemplo que eu falei do reteste, certo? Ou seja, ele rompe, caiu o preço, voltou alguns candles depois para fazer o reteste, beleza? E após fazer o reteste, ele caiu novamente. Da mesma forma, ele poderia fazer esse reteste e voltar para cima dessa resistência que voltaria a ser um suporte, certo? Aqui a gente vê depois que ele bateu várias vezes, que ele furou e voltou. E com o passar a gente pode ir até ajustando essa resistência, certo? Esse suporte, fazendo aquele ajuste fino, né? Identificando como pontos importantes. Eu vou passar aqui para o gráfico horário, que é mais comum de operar, e vou tentar achar um exemplo desse, porque eu não procurei, não tinha procurado antes, certo? Às vezes até a notícia ela respeita os suportes e as resistências, certo? No gráfico horário eu acho mais difícil encontrar, certo? Por isso eu sempre recomendo o gráfico diário ou gráfico de 4 horas. Coloca lá no gráfico diário ou no gráfico de 4 horas é, a linha, traça lá a linha, aí depois você vem para o gráfico horário, né? E nele você identifica, vê se o preço vai chegar naquele ponto e tal, né? Vai ficar mais fácil. Aqui a gente pode usar como exemplo, né? Aqui eu não estava vendo, certo? Tracei aí. Pois bem, é, a gente vê que o preço, antes de formar esse suporte, ele fez uma pequena resistência aqui, né? Fez uma pequena resistência aqui. Porém, quando a gente está operando, a gente não sabe ainda, né? O preço veio e fez isso. Então ele subiu, veio a esse ponto, provavelmente isso aqui é uma notícia, e subiu novamente. A partir daqui, se eu estiver operando e eu ver isso, certo? Veio aqui, subiu novamente. Eu vejo que teve essa área aqui, são pequenos detalhes que ajudam a gente. Então, eu vejo que tem essa área, eu já traço uma linha, certo? Eu traço linha até linhas desnecessárias, mas ajudam, né? Depois a gente vê que o preço tocou aqui, né? Uma vez quase toca, depois tocou aqui, subiu novamente. Aqui o preço furou e fechou o candle dentro, né? Furou novamente, fechou dentro, certo? Com isso a gente vai tendo base para nossas operações, né? Para ter aqui provavelmente foi uma notícia esses candles gigantes, certo? Para a gente ver que até as notícias respeitam é, isso aqui. Isso aqui provavelmente foi uma notícia também, ó. E a gente vê que a notícia respeitou também isso. Ou seja, muitas vezes a notícia ela já tá ali precificada, né? Ele vai movimentar, mas ela tem os limites que ela vai respeitar de acordo com a sua intensidade. E aqui a gente tem o rompimento, né, desse suporte. A gente tem um rompimento, uma bela queda aí, né? E algum tempo depois, é, é, teve uma resistência pequena aqui, ele passa a ser suporte novamente. Depois ele passa a ser resistência e a gente vê que nesses rompimentos, certo? Você operar reversão é bom, bate lá, volta, bateu, comprou, vendeu. Mas a gente vê que o rompimento, a gente pode dar uma atenção maior a ele, né? Porque geralmente a perna que ele faz, a onda que ele faz é maior. Aqui foi notícia, né? Aqui foi notícia de ontem, se não me engano. Subiu, caiu, voltou ao que era praticamente, certo? É, eu tô aqui
no gráfico diário do GBP/USD e eu tava, tem algo me chamando a atenção nele, pode ser até uma possível operação, certo? Só para constar, eu não tinha olhado isso aqui antes, né? Eu vi pelo telefone hoje isso e geralmente a gente não vê tudo bonitinho, certinho, como a gente pega uma apostila e vê aquele exemplo de suporte, de resistência, de rompimento, né? Até os padrões de candlesticks, né? Nunca é perfeitinho igual a gente vê lá no, em apostila, de curso, esse tipo de coisa, né? Essas duas linhas que eu tracei no diário, vindo para o gráfico de 4 horas, a gente já vê aqui um belo de um canal, né? E aqui no gráfico horário, seria onde eu iria me basear, ou seja, o tipo de operação que eu faria aqui, talvez para a próxima semana. É, ele encontrou aqui uma pequena resistência, certo? E a partir daqui, né, a gente vê hoje no finalzinho do dia, ele ficou aqui nessa briga, certo? Furou aqui várias vezes a linha, não fechou nenhuma vez fora. Aqui ele fechou fora, fechou dentro com uma notícia, né? E eu vejo duas opções para a gente operar aqui, certo? A primeira, o rompimento dessa resistência, né? O rompimento dessa resistência. Porém, eu vejo um alvo pequeno de 71, certo? Mas caso ele rompa, né? Caso ele venha a romper isso aí, você é lógico que não vai pegar aqui no rompimento, você já vai pegar, eu pegaria acima de alguma dessas máximas, né? Então, eu vejo uma operação curta para cá, certo? Então, o que eu faria, ou o rompimento dessa resistência mais forte, ou a reversão dela. No caso aqui a gente está falando de rompimento, né? A gente pode até entrar aqui com um stop curto, né? É, 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 a gente vê que o preço passeou bastante aqui, então eu acho que para você levar um stop é até mais fácil, certo? E caso ele venha a tocar essa linha, daí eu esperaria uma reversão ou rompimento, né, que romperia forte. Caso contrário, a reversão, a gente tem aqui um primeiro ponto para reverter. Aqui seria, geralmente, se eu for abrir uma operação de reversão aqui, eu colocaria um primeiro alvo aqui, certo? Um segundo alvo aqui, que o preço tocou várias vezes, né? Um terceiro alvo aqui, né? E um quarto alvo aqui embaixo. Porém, eu nunca tento prolongar tanto uma operação dessa forma, certo? A minha forma de operar é essa, né? Facilita. Às vezes você vê aquele monte de linha ali não entende, mas locais que comecem a observar locais que o preço teve facilidade, passeou muito por esse local, local que fez um suportezinho, uma resistênciazinha, por menor que seja, para você não estar perdendo a sua operação de eu vou pegar, o preço ele vai reverter, então vamos pegar aqui e vamos abrir uma venda, certo? Vamos abrir uma venda, quando ele tocar aqui a gente abre uma venda com um alvo de 340 pips, certo? Eu não costumo fazer esse tipo de operação. Bem, eu espero que tenha dado para entender e que eu tenha ajudado com isso, certo? A partir de agora, na descrição dos meus vídeos, eu não vou mais deixar esse link de corretora de opções, né? Porque eu não opero opções há muito tempo, então eu não sei como é que está indo, certo? Não vejo, dificilmente eu vejo bons comentários, então não vou estar indicando nada disso. Vou deixar aí o link da corretora que eu opero, certo? É, lembrando que ninguém é obrigado a seguir isso aí, nem, pelo amor de Deus, é captação de clientes, certo? É, quem quiser
Se cadastrar aí no link, tá aí o link da corretora que eu opero, certo? É, o intuito é somente ajudar, não é captar cliente ou coisa do tipo, certo? E afinal de contas a análise técnica vai servir para qualquer corretora, certo? Para não só no Forex, mas também no mercado brasileiro, certo? Então, só esclarecendo isso, eu espero que eu tenha ajudado, certo? É isso aí, pessoal. Até a próxima videoaula. Lembrando que o pessoal que está me mandando e-mail, falando comigo no Face, tem um pouco de paciência, porque meu tempo é bem corrido e eu fico arrumando um tempinho para poder responder o pessoal, para poder gravar vídeo com alguma dúvida ou coisa do tipo, né? Provavelmente, talvez a próxima videoaula eu possa, já que entramos no assunto, gravar sobre operações de reversão, certo? Usando alguns indicadores para ajudar, né? E vou estar ajudando aí em qualquer dúvida que tiver em relação ao mercado aí, no que eu puder ajudar. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu aí.